Eu queria chamar, então, agora os debatedores. Primeiro, a Thalita Aparecida Riegas Mendes, membro da Comissão de Projetos Sociais da SBM São Paulo. Júlio César Narciso Gomes, professor titular de ginecologia da Faculdade de Medicina da PUC, Campinas. Tamise Fernandes de Sadassi, membro da Comissão de Survival Pós-Tratamento da SBM. O que não é sobrevida? Tá. E o Núcleo Jovem, a Luísa Fernandes Bassoi, membro da Comissão de Educação Continuada e Núcleo Jovem da SBM, Gestão 2026. Nós temos até 10 horas, é isso? Até 10 horas a discussão. Então, nós temos, o tempo está aqui, professor. 25 minutos. Cadê o tempo? O tempo está aqui. Então tá bom. Aqui, perfeito. Então, eu vi, naquele primeiro dia, eu vi a ideia do Alfredo, eu gostei daquela ideia de colocar a organização nas coisas. Então, assim, a primeira palestrante foi a Adriana Akemi Yoshimura, né? Então, os debatedores têm quais perguntas para a doutora Adriana? Por favor. Aí. Olá. Primeiro, agradecer o convite a toda a comissão, parabenizar todas as aulas. E a minha pergunta, na verdade, é para a doutora Adriana e para o Fábio. Acho que inclui um pouquinho da aula dos dois. Pensando que a gente tem, né, as mulheres estão engravidando mais tarde, a gente acaba tendo tanto diagnóstico de carcinoma invasivo, mas também de lesões de risco e de carcinoma ductal in situ em mulheres que, às vezes, estão nessa fase pré-gestacional. Como que vocês têm feito na prática tempo de quimioprofilaxia, se vocês indicam para essa paciente que tem desejo gestacional? A gente tem os dados do TAM1, mas o grupo de pacientes mais jovens não foi tão bem amostrado, então vocês acabam optando por fazer um tempo menor, pensando aí um pouquinho nos dados do positive, que deu segurança para a gente no invasivo, mas agora nesse cenário de lesões de risco e lesões precursoras, como vocês fazem essa programação? Eu vou falar que é muito frequente, então, as pacientes hoje vêm com mamografia com microcalcificação, você fez a biópsia e deu in situ, e aí ela está com 38 anos e ela está com desejo de gestação. Uma das coisas que eu sempre penso nesse momento é se ela preservou óvulos, e muitas mulheres hoje já têm preservado óvulos, então tem óvulos de 35, 37 anos. Penso no tratamento cirúrgico, a seguir penso em fazer radioterapia e considero com a paciente essa decisão em deixar o tratamento profilático de quimioprevenção discutido com ela para fazer num pós-gestacional, porque eu acho que a gente tem um timing também e o ideal seria fazer 5 anos, talvez fazer 2 anos fosse melhor, mas ela teve uma lesão precursora, uma lesão de risco e não um câncer. Com câncer, eu acho que a gente atua de forma diferente, mas numa lesão precursora eu tenho feito isso. Então, eu não abro mão da cirurgia, da radioterapia complementar, que eu acho que é uma forma também da gente se assegurar que não vai ter uma recidiva precoce, né, nesse tempo gestacional, e considero, muitas vezes, sem muito embasamento de literatura, em a gente discutir com ela fazer um depois do aleitamento, inclusive, porque também não poderíamos usar o tamoxifeno na amamentação. É uma pergunta bem prática mesmo, né? Você não existe um default para uma situação como essa, certo? Você tem alguns dados pertinentes aí para carcinoma in situ, como a Adriana comentou, mas aí vale muito o que a gente discutiu aqui na questão da individualização. Você veja, para um carcinoma in situ, essa palavra carcinoma é uma coisa que já assusta as pessoas, né? Então, você tem que entender e explicar para a paciente que isso é uma lesão de risco. Se para esse cenário já é difícil você indicar a utilização da quimioprevenção, para ela ter esse entendimento, ainda mais quando você vai falar numa hiperplasia ductal atípica, que é uma coisa meio nevoada na cabeça da paciente. Mas, na utilização do bom senso, né? Eu acho que você já tem, por exemplo, carcinoma in situ, esse default que a própria Adriana comentou. Uma hiperplasia ductal atípica funciona mais ou menos da mesma forma, mas aí eu tenho que entender qual é a perspectiva dessa paciente em engravidar. Eu estou engravidando, eu estou no planejamento. Então,
estimula essa gravidez, faz com que essa paciente tenha, depois a gente pega, rediscute nesse caso. Aí eu não tenho isso pelos próximos 5 anos, aí a gente utiliza a quimioprevenção. Sempre com esses cuidados, até a própria Adriana comentou na aula dela, de tipo, a utilização de hormonioterapia numa paciente que está querendo engravidar, tem que ter muito cuidado, tem que orientar do ponto de vista de você fazer uma contracepção de uma forma efetiva, para que essa paciente não engravide na vigência da hormonioterapia, e pelo menos 2 anos, tá certo? É claro que isso é aproximado frente a todos os trabalhos que utilizam o tamoxifeno como uma questão de quimioprevenção já na doença invasiva, né? Mas pelo menos acho que vale a pena a discussão. Você vai engravidar nos próximos 2 ou 3 anos? Aí, não. Ótimo, vamos fazer essa quimioprevenção, vamos fazer vigilância estrita, traz essa paciente para o seu lado, conversa com ela. Não vou ter, eu vou ter agora, eu quero engravidar, então estimula essa gravidez, após isso a gente reavalia o seu caso para fazer alguma outra estratégia, não só uma estratégia farmacológica, mas também estratégia, eventualmente, de mudança de vida, se for o caso. Alguém tem mais alguma pergunta para a doutora Adriana? Eu queria perguntar. Eu só pediria, tudo bem, eu só pediria perguntas objetivas e respostas objetivas. Já gastamos 6 minutos só nesse caso, só aqui. Então, por favor. Eu queria perguntar, doutora Adriana, como que fazemos aqui? Paciente, um cenário comum, né? Paciente HER2 superexpresso, triplo negativo, gestante, né? Como que fazemos com essas pacientes com os limites desse tratamento? O uso do anti-HER2, o uso da imunoterapia, como tratar a situação de que ela não vai ter tratamento ideal, uma paciente jovem que precisaria do tratamento ideal. Eu acho que eu tentei passar essa mensagem que primeiro a gente tem que pensar na fase da gravidez que ela está. Se o caso é um tumor localmente avançado e ela está no primeiro trimestre, a gente tem que discutir muito o quanto a gente vai demorar para iniciar o tratamento ideal para ela. Então, numa eventualidade de um tumor localmente avançado, muito agressivo, talvez, eventualmente, até a discussão de interrupção de gravidez. É um cenário comum, né? É. A paciente jovem. Interromper a gravidez para poder dar um tratamento mais adequado. É uma situação difícil, né? Eu acho que essa do primeiro trimestre é mais difícil, porque depois, no segundo e terceiro trimestre, a gente já tem uma liberdade maior em começar com a quimioterapia, e aí dá o tempo de término da quimio, eventualmente da cirurgia, se indicado, e aí complementar com tratamento com as terapias-alvo e imunoterapia. Mas o primeiro trimestre é realmente um momento de maior decisão, e a gente sempre tem que lembrar do estadiamento dela, dos riscos da paciente para tomar essa decisão conjunta. Ok? Antes de mudar, eu queria falar assim, Adriana, essa estatística 3 a 7 gestações a cada 100 mil, isso não é. Porque a tendência das mulheres é postergar e elas entram na idade de maior risco de câncer, né? Nós temos lá 170 casos por aí, né? E não conseguimos ainda publicar por problemas burocráticos lá, né? Mas a gente aprendeu, por exemplo, em 2010, era o Max Mano, na época, ele começou a usar taxano. E aí eu vi da ESMO, a 2024, agora pode usar taxano, a gente usava desde 2010. Talvez esses outros aí vão começar. Se eu for pensar o HER2, se a paciente tiver, se você fizer o diagnóstico com 34 semanas de gestação, o aligame ou malformação não vai acontecer. De repente, até vale a pena se fazer isso. Agora, uma pergunta assim para você. Você acha que tem que antecipar? A grande vantagem da terapia sistêmica é que todas as gestantes acabam fazendo cirurgia e terapia sistêmica quando não são metastáticas, né? Então, a grande vantagem da terapia sistêmica é postergar para a gente fazer a cirurgia depois do parto e continuar realmente para terminar todos os ciclos de tratamento. Isso nós aprendemos lá e realmente é o que dá certo e não dá muito pouca complicação. Você anteciparia o parto? Eu acho que, de forma geral, o recomendado é não antecipar o parto. Isso não vai modificar o ciclo de tratamento que a gente pode dar para a paciente, e isso pode, eventualmente, piorar
o desenvolvimento, né, o fetal pós-parto, as complicações. Então, a indicação é, na medida do possível, não antecipar o parto antes da maturidade fetal. Então, se a gente conseguir levar até 37 semanas, é o cenário ideal. A gente tem que calcular em relação à quimioterapia só quando vai ser a última infusão, né, para poder dar uma situação materno-fetal de menor risco no puerpério. Nós aprendemos isso lá, e se falar em antecipar o parto, a obstetrícia mata a gente lá, né? E eu acho isso fundamental. Por exemplo, nós estamos num serviço grande, que é o Hospital da Mulher, e a gente considera que esse manejo multidisciplinar é fundamental. Por isso, a gente tem uma parceria muito grande com o ICESP. As nossas pacientes que têm diagnóstico de câncer de mama gestantes, a gente aciona vocês, porque essa experiência é importante para ter um melhor resultado, tanto materno quanto fetal. Não é tão fácil assim, mas tem. Alguma pergunta a mais? Doutor Júlio tem uma pergunta. Ah, é? Tenho, Desculpe, sim. eu não vi. Não, fica tranquilo, sem problemas. Para você não, Adriana. Nós somos cirurgiões, né? Se existe papel para o tratamento cirúrgico, eu vou te pôr o caso bem típico. Luminal A, uma paciente de 18 semanas, axila clinicamente negativa, tumor de 1,5 cm. E esse é um caso real, tá certo? Uma mulher de 38 anos, um luminal A. Você faria alguma coisa preventiva ou vai direto para a cirurgia? E aí, qual que seria o nosso problema com relação à abordagem linfonodo sentinela, porque clínica e ecograficamente axila negativa, e a radioterapia? Ou você postergaria? Esse é um caso que nós estamos na faculdade. Então, queria ver a sua opinião desse caso específico. 18 semanas já chegou com o diagnóstico já para marcar a cirurgia. Então, a gente chegou porque a gente com pensa... diagnóstico, por incrível que pareça, do sistema de saúde. Sim. Ela foi procurar no sistema de saúde, alguém palpou, o nódulo estava lá, mama, a relação mama-tumor totalmente favorável para um tratamento conservador, alguém descobriu, não sei por que motivo, biopsiou, biópsia de agulha, chegou com isso aí para a gente. Chegou no serviço. Ótimo caso para tumor board, né? A gente fala, a gente tem que dividir essa responsabilidade, inclusive, com a paciente. É uma paciente que, em teoria, a gente teria dúvidas se faria algum tratamento sistêmico com quimioterapia depois. É um T1N0, uma paciente jovem. Da parte cirúrgica, eu acho que faria o clássico, não prescindiria de fazer a avaliação do linfonodo sentinela. A gente pode utilizar o tecnécio, mas não o azulpatente. Eu não sei, às vezes, no serviço público, essa limitação que a gente... Não temos o tecnécio. Né, que tem para utilizar, mas, em teoria, a gente pode fazer. Em relação à cirurgia, aí a gente vai pegar uma grande dificuldade, porque ela vai estar num gap ideal de fazer a radioterapia. A gente não pode fazer na gravidez. Então, esses 18 semanas, apesar de, em teoria, ser o segundo trimestre, o tempo até ela poder fazer a radioterapia talvez exceda. Então, é uma situação em que, apesar de ser um T1, talvez a gente tivesse que discutir com ela a realização da mastectomia, idealmente com linfonodo sentinela. Já tivemos casos na época da filantropia do Sírio que a gente fez reconstrução mamária também. A gente colocou um expansor rapidinho, que isso não inferiu, pior em relação a tempo cirúrgico de MAS, com equipe, né, dedicada a isso, então é muito rápido, sempre na medida do possível com monitorização fetal. Então, se possível, cardiotocografia, 18 semanas às vezes é difícil, faz um ultrassom antes e um depois da cirurgia. Então, é um caso difícil, sempre tumor board, na medida do possível, fazer sentinela com tecnécio. Então, a nossa conduta lá, não sei se vai ter discussão ou não, mastectomia, tá certo? E como nós não temos o tecnécio, basezinha de axila, foi colocado um expansor. Eu não sei se essa seria uma... Não foi feita a reconstrução total, foi colocado no expansor, e seja o que Deus quiser. Doutor Pilar, qual que é o tempo máximo? O senhor sabe dizer de gap para fazer a radioterapia? Júlio, toda vez que a gente já fala sobre câncer de mama e gestação, vem essa pergunta sua aí. Essa paciente, ela estava com tumor e até ela ser atendida e resolver, ela palpou o tumor, ela engravidou no caminho. Isso aí acontece. Não é que ela chegou na gravidez e descobriram, porque os obstetras normalmente não palpam mama e nem faz nada na mama. Então, assim, nós tivemos 2 casos desses, talvez, porque o diagnóstico é feito com 22, 23 semanas. Né? Então, esse caso é uma aberração. 18 e 20, porque também
Aquilo é um serviço público, você sabe como é que funciona. Mais ou menos 18 semanas, mais ou menos 20 semanas, e alguma coisa assim na metade da gravidez, pelo que eu pude ver ali de útero, etc. O que chegou para a gente no serviço de mastologia foi isso. Veio do sistema público e não sei por que motivo, mas alguém biopsiou e chegou lá. César, e até de uma cidade de o perto. César está aqui. O que você faria, o Cabelo, num caso desse? Eu teria feito aquilo que o Júlio fez mesmo, Júlio. Teria feito dessa forma, operado a paciente, aguardado, e aquilo que foi comentado mesmo, né, Adri? Eu acho que é um caso, talvez, fosse só fazer mesmo um tratamento hormonal depois. E eu acho que esse tempo é isso mesmo, Filácio. Eu acho que esse tempo não vai fazer diferença se a gente for levar em conta o quanto tempo que surge, essa célula virou um tumor de 1 centímetro. Né? Procurando. Gil, concorda com isso, Gil? Luiz, concorda? A tua luta é perfeita. Você perguntou o quê? Desculpe. Não, eu perguntei o tempo máximo do gap para a radioterapia, nesse caso das gestantes. O tempo que daria para fazer uma cirurgia conservadora para você conseguir deixar a radioterapia para o pós-parto. Normalmente, o tempo máximo você fala em 2 meses. E nós tivemos... Porque às vezes a gente chega no limite da gestação que você pode programar o parto e conseguir fazer a rádio depois, né? Faz o parto, termina o que está fazendo a quimioterapia e faz a radioterapia. Tá. O tempo é 2 meses. A diferença entre a mulher gestante não é o feto, o resto está tudo igual. Bom, vamos lá, senão não terminamos. Fábio, quem tem perguntas para o doutor Fábio? Meninos? Não? Sobre a quimioprevenção. Posso fazer mais uma rapidinho? Objetiva Bem e rápido. objetiva. Não, pensando agora, né, tem se discutido, inclusive, TH na paciente com câncer. E nesses casos de pacientes de alto risco, qual a sua opinião? Se você tiver uma indicação, não teria problema absolutamente nenhum. Não vejo o porquê não. Só que ela tem que ser orientada que numa situação como essa, ela vai ficar, ela pode ser, ela tem um risco um pouco maior. Certo? Se ela tem uma indicação precisa de você fazer reposição de hormônio, você tem que discutir caso a caso, porque você não tem nenhum trial que demonstre, não, essa paciente não pode ter uma contraindicação absoluta para você fazer reposição hormonal. Vai. Fábio, parabéns pela aula. Fábio, é uma pergunta que é difícil, tá? Que eu acho que sempre perguntam, né? Você pega aqueles heredogramas que eu mostrei lá para você, lá, antecedente familiar, típico BRCA1, BRCA2, você fica seguro de fazer quimioprevenção nessa população ou não? O que existe de base para você estar indicando? Porque esse padrão BRCA1 normalmente tem fenótipo triplo negativo. O que a gente tem de evidência especificamente de quimioprevenção, né, nessa população é muito pobre, né? Então, é uma situação que a gente vive no dia a dia. O paciente chega lá e tomo mesmo? Posso tomar? Tem alguma vantagem? O que você acha? Exatamente. A gente tem que. Então, a gente volta para o entendimento do que é o conceito de quimioprevenção. Tá certo? O conceito de quimioprevenção é aquela ação farmacológica que vai atuar nas lesões precursoras. Então, você veja, vamos pensar nesse caso que você falou, que tem esse heredograma, eventualmente você biopsia aquela paciente por qualquer situação, você não vai fazer uma mastectomia redutora de risco, tá? E veio uma lesão de risco, aquelas que a gente comentou. Sem problema nenhum, vamos discutir com ela, olha, se ela ainda tiver tranquilidade, paciência, resiliência para você aceitar, você fazer a quimioprevenção e não fazer uma intervenção cirúrgica, não vejo nenhum problema. Existe dado na literatura específico para esse grupo de pacientes? A resposta é não. Tá certo? É só naquele grupo de pacientes que você já tem um diagnóstico daquelas lesões precursoras e que você vai utilizar utilização tamoxifeno inibidor de aromatase. É claro que, se você for pensar do ponto de vista estritamente farmacológico, melhor é inibidor de aromatase, porque você vai atingir aquele objetivo de uma forma melhor. Porém, você vai ter uma maior descontinuidade dessa paciente por causa dos efeitos colaterais inerentes ao inibidor de aromatase. Claro, a gente está falando na pós-menopausa. Ok. Fábio, esses estudos que você mostrou, todos tratavam tamoxifeno 20 miligramas. Hoje, a gente sabe que o CDIS você usa 5 miligramas, nós não temos 10, que agora não tem mais o 10 também. Como é que você faz? Aí, nessa situação, eu exponho... Aí não pode quebrar o de 20. Não pode quebrar, exatamente. Então... Ou a gente utiliza o Defo mesmo de 20 miligramas, tá certo? Ou eu peço para o paciente fazer uma manipulação.
Manipulação eles quebram. Oi? A manipulação é quebrada. Não, querido. Vai numa farmácia de manipulação e acaba fazendo esse tipo de coisa. É mais difícil, não é todo lugar em São Paulo que você acaba utilizando esse não tipo de acredito. situação. É bem difícil você fazer, mas o default acaba sendo, optando realmente por 20 miligramas. Detalhe, né? Esse dado do Baby-Tam, ele foi para carcinoma in situ. A gente meio que tenta avaliar hiperplasia ductal atípica, mas assim, é por aproximação, entendeu? Então, não é uma coisa que a gente tem um dado tão consistente como o Baby-Tam no carcinoma ductal in situ, né? Nós estamos na fase de escalonamento, concorda? Sem Tá bom. dúvida nenhuma. Outra coisa, inibidor de aromatase para prevenção, eu nunca tive coragem de dar. Nem Você eu. tem? Ah, Nem bom, eu, então nem tá eu. bom. Na realidade, então, o que acontece? Isso, não. Não tem. Você veja que a gente colocou ali a o turma dado fala, não, estritamente, porque uma convenção a gente tem que comentar esses dados que tem na literatura. E eu não me sinto confortável de fazer uma situação como essa, porque eu acho que, se já é difícil você convencer a paciente a utilizar tamoxifeno, que dirá inibidor de aromatase? Às vezes a paciente que já tem indicação para um carcinoma invasivo, é aquela questão da percepção do risco da doente, né? Ela fala, meu Deus do céu, eu estou tomando isso preventivo, só que a minha vida está miserável. Ela não vai utilizar uma coisa como essa. Então, eu não utilizo, nunca utilizei, nunca prescrevi, nenhum dos oncologistas que eu discuti teve coragem de fazer a prescrição de inibidor de aromatase. Claro. Agora, por que a gente, na falta do tamoxifeno, não pode usar o raloxifeno na pré-menopausa? Eu não sei por quê. Não há problema absolutamente. Então, Do eu ponto também de não vista vejo. estritamente acadêmico e de dado de literatura, é exatamente igual. O problema, acho que foi o posicionamento de bula do raloxifeno em relação à indicação de quimioprevenção. Acho que foi um problema, talvez, de marketing da medicação, mas eu entendo que a lógica da farmacológica desse remédio ela é muito mais interessante do que o próprio tamoxifeno, porque você não expõe essa paciente ao risco maior. Quem já teve o desprazer de operar uma paciente com carcinoma de endométrio que você prescreveu tamoxifeno sabe o que eu estou falando. Chato. Né? Ô, Cabelo, você concorda com isso aí? Do raloxifeno? É uma droga que nasceu para tratar a osteoporose, né? Perda de densidade óssea. Né? Então, por isso todos que- os estudos foram na população na pós-menopausa, e daí os dados foram secundários em relação à proteção. Né? Mas eu acho que merece estudo, né? Merece Estudo, estudo, não, é acho. melhor isso do que nada, né? Mas eu acho que merece estudo, sim. Pode fazer. Quem? Doutora Thalita? Eu tenho duas perguntinhas. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. Uma é para o Dr. Cabelo. Se há espaço para a discussão de mastectomia redutora de risco no cenário de alto risco daquela paciente que teve um linfoma ou uma doença oncológica que precisou de radioterapia torácica aí na adolescência, na infância, e que é uma paciente que vai começar rastreamento mais cedo, que vai ter que passar por aquela questão de ressonância, né, desse acompanhamento mais estrito de alto risco, se o senhor acha que tem espaço para a discussão de mastectomia redutora de risco dessas pacientes mais jovens, já com antecedente oncológico tratado previamente. E já vou fazer a segunda para o Dr. Paulo. Como cirurgiã, a gente vem descalonando o tratamento cirúrgico também nas pacientes mais idosas. Então, a gente tem omitido avaliação axilar em algumas pacientes nesse cenário, paciente 70 mais, tumor luminal, bem inicial. Se a gente hoje já tem segurança para fazer descalonamento de tratamento adjuvante e cirúrgico na mesma paciente, né? Considerando aí radioterapia, ela vai fazer um ou outro, vai fazer rádio ou hormônio, mas vai descalonar o tratamento de axila também. É isso, obrigada. Obrigado, Thalita. Olha, a resposta é sim, né? Tanto nas pacientes que não tiveram câncer de mama, quanto que nas tiveram, tá? Então, a gente sabe o seguinte, quem teve a irradiação em manto, que é uma técnica que está sendo abandonada, né? Então, tem que ser irradiação em manto, antes dos 30 anos, e mulheres que não foram castradas no tratamento. Então, esse é o grupo de risco. Mulheres que foram castradas, que acabaram fazendo irradiação pélvica, por exemplo, esse risco baixa bastante. Tá? Tem uma apresentação em San Antônio, de 4 anos atrás, que mostrou que acontece também na mama contralateral.
Então, está sim indicado mulheres que tiveram antes dos 30 anos e não foram castradas, tanto para a cirurgia bilateral quanto a cirurgia contralateral redutora de risco. Tá? E a gente faz lá no CAISM, né, Thalita? Você fez algumas, entrou em cirurgias como essa, tudo. Né? Então, Tenório, só um instantinho, porque agora é o César que está falando, e o professor Gustavo quer fazer uma pergunta. Primeiro, a senhora, como a minha primeira função, não, minha primeira função foi eu não vi. ginecologista, eu acho que esse mundo das mulheres, estamos aqui para servi-las. Primeiro, a ginecologia. Como ginecologista, a doutora vai falar no meu lugar. Tá bom, perfeito. Professor, obrigada. A pergunta é para o Cabelo também. Cabelo, no seu ambulatório de alto risco, lá na Unicamp, vocês acompanham os sintomas menopausais das pacientes submetidas à cirurgia redutora de risco? E, se sim, se você acha que tem espaço para discutir, além da salpingoforectomia, uma histerectomia numa paciente que sabidamente vai fazer terapia hormonal e a gente teria a possibilidade de usar só estrogênio transdérmico para ela, sem precisar associar a progesterona. Legal. Bruna, obrigado pela pergunta. Bruna, sim, a gente acompanha, tá? O pessoal lá do climatério, da menopausa, tem acompanhado junto os casos, então a gente tem tentado dar uma abordagem multidisciplinar. E, assim, eu não tenho dúvida, né? A gente tem, até em San Antônio agora, a Joane Cotsopolo apresentou uma publicação sobre reposição hormonal em pacientes com BRCA submetidas a salpingoforectomia, né? Mostrando que não existe um aumento de risco quando você repõe. Né? Se você não tirar a mama, o risco continua alto, mas não piora com a reposição. Então, numa situação ideal, se você faz as duas cirurgias, né, você pode repor, e eu também acho que sempre que, se a gente puder tirar o útero, você minimiza a possibilidade da reposição, só usar uso de estrogênio é melhor. Né? Agora, sim, em relação à questão do risco de câncer de endométrio nessas populações, a gente tem alguns dados mostrando, né, que tem um trabalho clássico do Chu e colaboradores aí de 1.000 mulheres seguidas aí mostrando um aumento de risco de carcinoma endometrial seroso de alto grau nessas mulheres BRCA1, né? Não em BRCA2, mas vieram algumas meta-análises mostrando que existe um aumento também no grupo de BRCA2. Então, é assim, quando é possível, cirurgia minimamente invasiva, a gente acaba fazendo também a histerectomia, lógico, particularizando, discutindo com as pacientes. E elas são seguidas. A gente não tem nenhum estudo nosso ainda de qualidade de vida nessa população para avaliar o que acontece em relação à reposição hormonal. A gente sabe que a reposição não é tão boa quanto os ciclos naturais, mas eu imagino que a gente consiga lidar bem fazendo a reposição para elas e seguindo. Era isso? A minha Professor Gustavo, por vai ser favor. mais filosófica. Primeiro, dizer que a questão do útero, se você fizer nessa condição, Gustavo, um pouquinho mais alto que esse talvez microfone. você possa Isso. fazer até a histerectomia subtotal. Porque Jesus, eu digo é Jesus, não Jesus. Jesus aqui ao meu lado, Ai, cara. que é professor da parte de oncologia ginecológica, vai concordar que se você fizer uma histerectomia subtotal, você vai conseguir fazer com que não tenha câncer de endométrio. É claro que você vai acompanhar esse colo do útero depois. Agora, com o DNA do HPV, a coisa fica mais fácil você poder acompanhar. A minha conversa é mais filosófica. Muito bem. Vamos começar com a parte do cabelo. Mastectomia redutor de risco. É algo que eu acho que, se você tem a alteração do BRCA1, que foi descrito em 91, do BRCA2, que foi descrito em 94, 95, ela tem um risco de 60% de câncer, de 80%. Algo que tem que ser muito bem discutido. E agora já tem outros genes que a gente está começando a entender que não tem aquela penetrância ou aquela probabilidade de vir a ter câncer, mas que tem que ser discutido com a paciente. Não, porque nós temos que entender uma coisa importante. Quando eu faço uma mastectomia, e nos congressos, todos que fazem a mastectomia com reconstrução só mostram o caso bom. O caso ruim, ninguém mostra. Quando você dá infecção e tem que tirar a prótese, que fica um ovo instalado ali, e até você fazer a nova reconstrução, etc., é uma coisa muito séria. Então, eu acho que, em casos geneticamente definidos, hoje, BRCA1, BRCA2, com certeza, e alguns outros já têm 6 ou 7 novos genes, você tem que discutir bem com a paciente, porque a qualidade de vida dela vai ser diferente. Quanto à questão da redução de risco de lesões precursoras ou marcadores de risco, realmente a gente tem que tomar decisões, porque
ela tem um risco de ter tumor e de não morrer de tumor. Aliás, todos nós estamos com risco de morrer. E esse risco será executado num determinado momento. Nenhum de nós vai escapar disso. Por quê? Porque as atitudes que nós vamos tomar. Por exemplo, o tamoxifeno. Logo que se iniciou o tamoxifeno, depois do Ibizum, etc., na Escandinávia se começou a fazer. O número de mulheres que deixaram de tomar a medicação foi altíssimo. Foi assim, eu não me lembro no momento, porque foi há 25 anos ou 30 anos, que saiu esse trabalho mostrando que o número de mulheres na Escandinávia, que é uma situação de pessoas que eu considero alto nível socioeconômico, etc., foi alto. Por quê? O nível de normatal está mau estado do ator, etc. Tamoxifeno, idem. Então, eu acho que a gente tem que, nesta fase, tentar fazer com que o paciente entenda aquilo e assuma aquele risco. Quer dizer, vou fazer. Por exemplo, eu faço check-up, e acabei de fazer um check-up completo com geriatra, com endocrinologia, com cardiologista, né? Fui aprovado. Tá bom. Não, meu colesterol está aumentando um pouco, já faz algumas coisas. E a primeira vez que eu tomei o tal da estatina, me deu uma dor muscular tão grande que eu sei que a estatina diminui a chance de eu morrer de infarto. 4 ou 5 consultas consecutivas anuais, eu não tomei estatina, não estou tomando estatina. E ainda saí dessa porque eu fiz um check-up desse último, para fazer um check-up com medicina nuclear, saiu o resultado, baixo risco. Então, agora que eu não tomo esse negócio mesmo. Então, eu acho que nós temos que entender que a gente tem... O meu tempo já esgotou faz tempo, aliás, até para estar aqui. Até para estar aqui, vou te contar. Entendeu? Eu acho que tratar câncer é difícil. Tratar ameaça de câncer é muito mais difícil. Isso tem que ter uma conversa muito grande com o paciente, um diálogo muito grande com a relação médico-paciente, porque você pode tornar a qualidade de vida dela ruim e não fazendo aumentar o risco de ter câncer. Então, olha, meu tempo acabou. O tempo esgotou. Em todos os aspectos. Só tem um... Dá licença, ô, Fábio. Doutor Vai Paulo. me permitir que... Não, só um instantinho. Espera aí. O professor Jesus pediu a palavra, ele é o chefe da oncologia pélvica, que é quem pode falar com propriedade sobre o assunto. Por favor, Jesus. Já que usaram meu santo nome em vão, preciso pedir a palavra. Boa. Cabelo, nós fazemos lá no ICESP a esterectomia junto com a salpingoforectomia redutora de risco, porque, justamente o que você pontuou, Está baixo, Jesus. Existe um leve aumento no risco de câncer de endométrio nessa população mutada. Então, nós fazemos isso. Em relação à salpingectomia ou salpingoforectomia, a recomendação oficial é fazer salpingoforectomia aos 35 anos na BRCA mutada e aos 40 na BRCA2 mutada. Existem estudos em andamentos se é só a salpingectomia é equivalente, confere a mesma proteção. Esses estudos ainda não estão prontos, mas existe uma tendência aí por aí. Porque se nós lembrarmos que o carcinoma seroso de alto grau começa no epitélio tubário, então retirar a tuba é uma coisa que é muito mais factível e com menor impacto na vida dessas mulheres. Nós fazemos. Obrigado. Perfeito. E agora, Poderia, se do puder fazer um jovem? comentário rápido, Paulo Tenório, que ficou de falar, por favor, da pergunta da Thalita, Thalita. né? Não, rapidinho. A gente não tem dados assim para descalonar a radioterapia e o sentinela. Os Herves até apresentou ontem, descalonar a axila, você vai ter que irradiar. E os estudos que eu mostrei que descalonava a radioterapia, você tinha que ter a amostra do sentinela, exceto alguma população do CAUGB que não era obrigatório. Eu optaria por você fazer a radioterapia e descalonar a axila. A Luísa também, a gente poderia ver. Luísa, tem alguma pergunta do chat? Oi, bom dia. Obrigada à comissão pelo convite. Tenho uma pergunta para o Dr. César Cabelo, mas eu tenho até um parênteses para fazer com essa pergunta. A gente está tendo agora, falando-se muito sobre risco poligênico, né, os scores de risco, as calculadoras. E acabou de ter em San Antônio o trabalho sobre isso, sobre T-Recusic mudando, até penetrância de alguns genes positivos, como
check 2. Então, assim, a minha pergunta de caso clínico mesmo é: paciente que tem uma história familiar positiva, fizeram um teste, veio negativo. Normalmente, o que eu vejo na prática, com consultório e tudo, é que acaba aí a investigação. A gente acaba não fazendo as calculadoras de risco. E será que a gente não está perdendo uma carga genética importante? E mais ainda, como é que a gente vai pegar isso e botar essa paciente na mesa para uma seguradora, para as operadoras de convênio? Porque, querendo ou não, a NCCN falar é considerar, né, a histórico familiar, mas isso é muito vago. Para a gente provar, até para a gente entrar com uma liminar, alguma coisa assim, né, para ver custo, é muito complicado. E essas pacientes jovens, por mais que a gente faça ressonância anual, elas não têm adesão. Eu tenho uma grande amiga minha, tem histórico familiar alto, ela fala assim: gente, ressonância é uma humilhação, não tem como. Então, é uma adesão muito difícil, porque a gente vai começar aos 30 e vai até aos 50. Então, como é que a gente lida? E a pergunta do chat era se paciente adotada que não tem o histórico familiar, se a gente vai para uma mamografia aos 40 anos mesmo e está tudo certo, ou se faria ressonância. Obrigado pelas perguntas. Tá? Eu tenho um tempinho para falar? 2 minutos? Não 3? tem, professor. Então, rapidinho, Resposta rápida. em relação à paciente adotada que não conhece os seus antecedentes, a gente considera como alto risco. Tá? E ela deveria ser testada. E o teste que não ache nada é inconclusivo. Ponto. Tá? Então, todo teste que não tem o confronto positivo com alguém na família é considerado como inconclusivo. Então, entra naquela discussão. Agora, é difícil você indicar uma mastectomia bilateral redutora de risco, uma salpingofarectomia bilateral redutora de risco, numa situação como essa, onde você não sabe antecedente e considera o teste inconclusivo. Tá? Agora, em relação ao uso das calculadoras, eu adoro essa pergunta, é muito importante, é uma coisa incrível, mas a gente não tem boa validação nacional das calculadoras. Eu adoro o CanRisk, né, que é uma interface do Boitseia, só que ele não está validado nem para o cálculo de risco, nem para o cálculo das variantes germinativas. Então, existem fortes evidências de que esses calculadores eles super ou subestimam na nossa população. Eu acabei de orientar um doutorado de uma aluna nossa que mostrou que, na nossa população, o calculador de célula de teste germinativo ele está errado. Ele é muito ruim. A nossa população, naturalmente, já tem um risco mais alto do que o calculador do Boitseia preconiza. Então, eu acho assim, o calculador é para dar uma ideia. O mais importante é se olhar o uredograma. O professor Henry Lynch, há muitos anos atrás, eu falo isso sempre em aula, eu estava na aula lá, menininho assim, ele falou assim: eu ando o mundo inteiro, não para falar, para fazer teste, eu ando pedindo para as pessoas perguntarem do antecedente familiar. Você tem alguém na família? Todo mundo aqui conhece o que está acontecendo nas suas famílias? Na sua prima, na sua irmã, entendeu? As pessoas não sabem, porque as pessoas às vezes não contam. E montar um bom heredograma é fundamental. É aquilo que realmente é o diferencial, e as decisões precisam ser realmente compartilhadas, particularizadas. Tá? Beatriz, vou falar 2 coisas, tá? Primeiro, precisa ir para votação. Todos os testes são confiáveis? Você fala, testou, tá, acabou. Não é confiável. Você tem alguns critérios técnicos que têm que ser avaliados, que são fundamentais. Tá? A outra coisa, Tenório, super idosa, você precisa fazer alguma coisa, 85 anos, que tem um CDI, um carcinoma de você não tem pequenininho, você precisa fazer radioterapia, tirar linfonodo sentinela, precisa? A única coisa que eu faria é a cirurgia local, né? Para aquilo ali não infectar a ferida e piorar a qualidade de vida dela nos anos que de Primeiro resto. você explica, né, para a família toda e faz. Lógico. Eu tenho feito isso, por isso. Bom, cadê? Beatriz, vamos, você... Vamos? Vamos para a votação. Então, Estão aqui tão bravos comigo aqui. Está muito difícil. A gente vai para a votação agora. Vamos para os resultados. As perguntas dos temas foram feitos, então. Primeira pergunta: câncer de mama na gestação. Há limites do tratamento sistêmico? Então, um público online, 100% sim. E aqui na plenária, 96% sim. A doutora Adriana mostrou bem na aula, né, sobre os limites. Acho que o recado foi dado.
A segunda questão, quimioprevenção no alto risco. Todas as pacientes devem sair com receita? Então, temos no público online 85% não, e na plenária 72% não. Acho que ficou complicado todas, né? Que o doutor Fábio frisou. E a próxima, pacientes com alto risco familiar e painel genético negativo ou desconhecido, há espaço para cirurgia redutora de risco? Então, público online 85% sim, na plenária 90% sim e 10% não. E a última, idosa, luminal baixo risco, é possível omitir a radioterapia após a cirurgia conservadora? Então, temos no público online 69% sim, e na plenária 88% sim e 13% não. Aí combinou com o que foi dito. Eu acertei as 4. É. Você acertou, Rui? Você errou uma aqui, eu vi. Eu estou de olho aqui, não sei. Eu gostaria de agradecer, principalmente o Dr. Filassi, todos os debatedores e palestrantes, e fazer uma breve propaganda aqui e mostrar a oportunidade aqui. O presidente liberou um desconto agora, só até hoje à noite, para inscrição na JPM 2026. Lembrando que já temos 4 palestrantes internacionais de peso confirmados. Então, acessando esse QR Code, até hoje à noite, é a promoção do dia, indo domingão. Vai ter desconto na inscrição da JPM. Aproveitem a oportunidade. Obrigada a todos. A gente retorna às 10h30. Desculpa, 10h35 o retorno.